Eu nunca consegui dormir bem em hotéis. Na verdade, eu nunca consigo dormir bem, no geral. E isso piora quando eu estou em hotéis. É repulsivo pensar que um estranho ocupou essa cama antes de mim. Mas isso não vem ao caso. Na verdade, a falta de sono quando eu estou hospedada em hotéis mudou a minha vida. É Natal. E a minha família decidiu passá-lo num hotel barato. Que maravilha! Como sempre, devido à primeira neve da estação, o nosso voo foi cancelado. Era véspera de Natal e eu estava tentando dormir num quarto com cheiro terrível de água sanitária. A minha mente vagava, perguntando-se o que aconteceu ali para terem usado tanta água sanitária. O quarto que ficamos era bem comum. 2 camas, uma para mim e a minha mãe e uma para o meu irmão e para o meu pai. Um micro-ondas um pouco enferrujado e que precisava de uma boa limpeza. Para escapar daquele cheiro podre de água sanitária, eu tentei dormir. Consegui, porém não tive nenhum sonho. Quando acordei, já era quase de manhã. Meu pai, do outro lado do quarto, ainda roncava. E então eu me toquei. Já era Natal. E eu estava a ponto de deixar uma série de imprevistos estragar o meu feriado favorito. Ao olhar para o relógio, eu vi a silhueta de um homem de cerca de 1,80 m no canto do quarto, olhando minha mãe dormir. E eu não pude deixar de pensar no Papai Noel. No entanto, percebi quão estúpido era esse pensamento, e o horror logo encheu minha cabeça. Eu engasguei um grito. Eu sabia que eu não poderia deixá-lo me ver acordada. Então, eu silenciosamente coloquei minha cabeça para baixo, fingindo dormir. Minha mente estava muito acelerada. Alguém estava no meu quarto e eu não podia fazer nada. Eu era uma adolescente de 16 anos de idade e o homem alto e forte. Eu pensei em acordar o meu pai, mas eu sabia que não iria funcionar. Ele dormia como uma rocha. Nem um balde de água gelada o acordaria rápido o suficiente. Eu estava praticamente em lágrimas. Eu nunca me senti tão impotente em toda a minha vida. Pela segunda vez, eu engasguei um grito. Ele estava ali, parado, do meu lado, e eu podia sentir e ouvir a sua respiração repulsiva em meu rosto. Cheirava como se ele estivesse comendo carne podre por uma semana e esquecido de escovar os dentes. Se ele não sabia que eu estava acordada, certamente agora ele sabe, já que viu meu rosto contorcido de medo. A respiração parou e eu não pude evitar o suspiro de alívio. Eu o teria chutado, mas não havia necessidade. Ouvi a porta do quarto abrir e fechar. Eu me lancei para fora da cama. Nada no quarto estava fora do lugar, e a minha família ainda estava dormindo. Isso não poderia ter sido um sonho. Eu não poderia ter imaginado. Sentindo-me acordada como nunca estive antes, uma ideia horrível passou em minha cabeça. E antes que eu pudesse desistir dela, eu estava abrindo a porta. Olhando de volta para a porta, a fim de memorizar o número do quarto, eu vi um X gigante pintado com spray preto na porta. Se eu tivesse visto isso sem a experiência anterior,
eu provavelmente teria pensado que era apenas uma brincadeira de uma criança estúpida, mas não. Eu sabia que não era brincadeira. Meu coração acelerou. Lá estava ele, em direção ao final do corredor. Por que eu estou fazendo isso? Eu pensei. Então, o segui até o estacionamento, mas ele não estava lá. Como pôde? Em um momento ele estava saindo do saguão e num piscar de olhos ele se foi. Sentindo o vento gelado, decidi voltar para o saguão. Não havia ninguém lá. Estranho. Poderia jurar que normalmente há um recepcionista noturno nos hotéis. A adrenalina estava passando e eu percebi o quão estúpidas e precipitadas foram as minhas ações. Ele poderia ter me matado. Subi as escadas me maldizendo de como havia sido burra. Porém, havia algo errado quando eu cheguei ao meu andar. A porta do meu quarto estava aberta. Mas eu não tinha deixado assim, certo? Eu pensei. Entrei e depois de uma busca rápida no quarto, determinei que estava tudo seguro e a minha família ainda estava dormindo. Eu tranquei a porta. Voltei para a cama, mas não dormi pelo resto da noite. Ouvi meu pai se levantar. Um tempo depois, a minha mãe. Mas eu ainda fingia dormir. Passaram-se algumas horas. Meus pais acordaram meu irmão. Entramos no carro e fomos para o aeroporto. Procurando meu celular na minha bolsa, descobri algo que não estava ali no dia anterior. Um bilhete com uma frase, 6 palavras que eu me lembro e que me trazem um frio na espinha até hoje. Eu sabia que você estava acordado. Já fazem 2 meses, desde a experiência do hotel. Mas eu ainda estou com medo pela minha vida. Isso piora a cada dia. O bilhete que eu encontrei não foi o único. Eu ainda os recebo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Aproveite e assista os outros vídeos do Submundo.